Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. É uma alegria poder voltar, então, ao meu púlpito, depois de alguns domingos longe dele, né? E longe dos irmãos. Faz falta e entristece o coração. Então, hoje é um dia que me alegra muito o coração poder voltar a ver os irmãos e poder, então, novamente pregar a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler os versículos de 21 a 35 e daremos continuidade à exposição das parábolas. Mateus, capítulo 18, os versículos de 21 a 35. Mateus 18. Os versículos de 21 a 35, eu farei a leitura e os irmãos ouvirão então e acompanharão em suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o rei que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Vamos orar? Senhor, bendito és tu que fala de tua parte a cada um de nós, sendo o Senhor o Deus único e verdadeiro, e sendo nós obra de suas mãos. Poderias exigir de nós obediência sem se revelar a nós. Entretanto, movido por sua compaixão e misericórdia, o Senhor de fato revela-se a nós e ensina-nos tua vontade, a fim de que de fato e de verdade possamos cumpri-la em nossa vida. E desta forma, a obediência não será apenas pela obrigação da criatura para com o Criador, mas será exatamente dentro de uma relação de amor e de aliança, de filhos para com seu Pai. Por isso te louvamos, porque tu revelas a nós a tua vontade e o teu querer, e ainda assim o teu Espírito poderosamente nos assiste em nossa fraqueza para que possamos ouvi-la, compreendê-la e aplicá-la. Então, nesse santo momento, fala da tua parte a cada um de nós
e ensina-nos tua santa vontade, para que, de fato, na nossa relação com o Senhor, de filhos e de Pai, verdadeiramente nossa obediência provenha de um coração que te ama e que te adora. Em Cristo, atende-nos e abençoa-nos. Tem misericórdia de mim, teu servo, que as minhas falhas, minhas faltas, meus pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça nessa noite. Então somente glorifica o teu nome, o nome do teu Filho e do teu Espírito, e fala a nós. É o que te suplicamos em Cristo, teu Filho. Amém. Amém. O apóstolo Pedro, ele fez uma pergunta extremamente interessante. Até quantas vezes devemos perdoar aqueles que pecam contra nós? É uma pergunta extremamente atual, principalmente nos nossos dias, que fala-se tanto de jeito, né, de gosto e de relativismo, né? Então, às vezes a pessoa peca, mas ela pode dizer, bom, você que acha que eu pequei, né? Mas eu não pequei. Então, é uma pergunta muito interessante. E essa pergunta se torna ainda mais interessante pelo fato de que Pedro coloca uma espécie de um limite no exercício da misericórdia e da benevolência. E, de um certo modo, nós também agimos como Pedro na nossa vida. A pessoa peca contra nós de manhã, tudo bem. Meio-dia, mais ou menos. À tarde, explode, né? O pavio explode e então não há mais disponibilidade para se perdoar. E então justificamos nossa ausência de perdão com o acúmulo das ofensas do outro. E parece que isso apazigua, né, nossa mente, nosso coração, e prosseguimos nesse caminho, como a palavra nos diz, que não é correto, que não é santo. Então, até quantas vezes devemos nós perdoar aquele que nos ofende? Dentro do casamento, o tema do perdão é algo extremamente significativo. Muitos casais não desfrutam da bênção matrimonial por causa do rancor. É um negócio incrível, né? Pode dormir juntos, mas há mágoas e feridas no coração. Muitos filhos e pais não se dão bem exatamente por conta desse rancor, por conta de que não se perdoaram, e então olham um ao outro como sendo inimigo, ofensor, e por isso não conseguem estabelecer comunhão e relacionamento. Pois bem, diante então de todas essas questões, mas de uma forma um pouco mais direta, o Senhor Jesus havia falado, alguns versículos anteriores, dos versos de 15 a 20, o Senhor Jesus instruiu os discípulos sobre como lidar com as ofensas. Ele então instruiu de um modo que vai do particular para o geral. Nos versos de 15 a 20 do capítulo 18 de Mateus, o Senhor Jesus disse, olha, se o teu irmão pecar contra você, não espere que ele se arrependa. Você vai até ele, porque foi assim que eu fiz. Deus não esperou que ninguém se arrependesse, ele veio a nós. Então, se alguém pecar contra você, vai até ele e adverte-o da sua falta, e se ele se arrepender, faze as pazes com ele, pois ganhaste teu irmão. Caso se recuse, tome 2 testemunhas, 1 ou 2 testemunhas com você, e volte novamente à casa dele, e o inquira, ou seja, o pergunte, advirta-o sobre o seu pecado. Se ele não te ouvir, então você traz a causa para os presbíteros, para o conselho. E então o conselho irá examinar o irmão. E caso o irmão mantenha-se rebelde na sua falta, o conselho então terá a autoridade de declará-lo incrédulo. E isso é o que nós chamamos de censura eclesiástica. O verso de número 20 do capítulo 18, muito utilizado nas reuniões de oração, não fala de oração, fala de tribunal, de julgamento. E por isso, então, Jesus disse aos discípulos, quando 2 ou 3 dentre vós, em meu nome se reunirem para julgar as ofensas da igreja, eu estarei convosco. E haverá minha bênção na decisão.
Pedro então ouviu todo esse ensino do Senhor Jesus e voltou para o primeiro tópico. Se o teu irmão pecar contra você, vai lá arguí-lo. E então Pedro bondosamente pergunta: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar aquele que pecar contra mim? 7 vezes é um bom número. Até 7 vezes. O Senhor então ouve a resposta de Pedro e então lhe responde adequadamente. Mas permita-me instruir os irmãos sobre por que Pedro cogitou o número 7. Por que 7? Isso não vem à toa na cabeça do apóstolo Pedro, não é? Pedro sabia que o perdão era um instrumento da parte de Deus para resolver as ofensas. Em Levíticos, capítulo de número 17, verso de número 11, Deus disse que todo pecado seria, de fato, tratado com morte. Porque sem derramamento de sangue, não haverá, então, remissão de pecados. Em Êxodo, capítulo de número 34, os versos 6 e 7, o Senhor disse que não inocenta o culpado, porém, perdoa o que se arrepende. Então, na cabeça de Pedro, há um dilema, porque Pedro entende o que é o conceito do perdão. Para nós, ou pelo menos para muitos de nós, perdão é esquecer a ofensa. E não é verdade. Perdão não significa esquecer a ofensa, a não ser que a pessoa tenha amnésia. Perdão significa renunciar à dívida, devolver ou mandar a dívida para longe daquele que o ofendeu. Perdão implica liberar, deixar ir, mandar embora. Perdão, então, implica em transferência da dívida para quem não pode pagar, de quem não pode pagar, para quem pode pagar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso está na mente de Pedro, e Pedro cogita: Senhor, até 7 vezes eu terei então que transferir essa dívida que me foi feita para o Senhor ou para Deus. E a base para Pedro pensar assim está em Amós. Amós, capítulo de número 1, versículo de número 3. Amós está no Antigo Testamento. Depois de Joel. Amós, capítulo 1, verso 3, diz assim: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Ainda em Amós, capítulo 2, verso 6, diz assim também a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, tudo isso está na mente de Pedro, e também está na mente de Pedro um ensino corrente entre os judeus, que era fundamentado exatamente no texto de Amós, de que havia um limite para a misericórdia. No texto de Amós, como nós lemos, Deus disse: se Israel ou Damasco pecar 3 vezes, eu não irei castigá-los. Se for 4, eu trarei o meu juízo, eu trarei o meu castigo. Então o apóstolo Pedro está diante do Senhor Jesus Cristo, considerando estas coisas, ele propõe um número redondo e maior do que o dobro, que seria 6. Ele então propõe um número perfeito, e ele então diz: Senhor, 7 vezes é um bom número para se sofrer uma ofensa e perdoá-la. 7 vezes é um bom número para se receber uma ofensa e então deixá-la ir. 7 vezes é um bom número para se ter prejuízo na terra, no que diz respeito aos relacionamentos, e perdoar as dívidas dos homens. Pedro, então, toma ou tem em sua consciência de que perdão implica em pagamento de dívida, perdão implica em sacrifício, perdão implica em não inocentar o culpado, porém perdoar o que suplica. Somado a isso, a tradição rabínica, como nós vimos, ensinava que um homem poderia perdoar a ofensa de outro até 3 vezes.
tomando como base o texto de Amós. Uma má interpretação, diga-se de passagem. E o entendimento era este: quem repete os mesmos erros constantemente é um sinal de que não se arrependeu delas. Então, a pergunta de Pedro, se até 7 vezes, não é uma pergunta arrogante, mas é uma pergunta de alguém que honestamente quer acertar e verdadeiramente deseja, então, compreender a generosidade divina. O Senhor Jesus, então, responde a Pedro e diz o seguinte: não, Pedro, não se deve perdoar uma pessoa magnificamente 7 vezes. Não, mas inúmeras vezes. E quando ele usa a expressão 70 vezes 7, ele está exatamente indo além de toda multiplicação que uma pessoa poderia pensar. E com isso o Senhor Jesus mostra a Pedro e a nós de que não há um limite para o exercício da misericórdia. Pelo contrário, todas as vezes que for exigido de nós perdoar uma pessoa, assim deve ser feito. Todas as vezes que for exigido de nós renunciar uma dívida que nos foi feita, um pecado que foi cometido contra nós, todas as vezes que isso acontecer, devemos perdoar. Não há um limite para o exercício da misericórdia nem da benevolência. Quantas vezes forem necessárias, assim devemos agir, assim devemos perdoar. É bem verdade, certamente o Senhor Jesus e nós e Pedro sabemos que não é fácil perdoar. E é por esta razão que propositalmente o Senhor Jesus omite um detalhe quando trata sobre a doutrina do perdão. Qual? Jesus não trata sobre o dever do outro se arrepender. Só trata sobre o dever de perdoar. Porque é difícil. E uma das grandes dificuldades para vivenciarmos a doutrina do perdão é exatamente o nosso egoísmo, que antes de olharmos para Deus, olhamos para aquele que nos ofende. Por esta razão, propositadamente, Cristo não trata do dever do arrependimento, mas trata do dever de perdoar, porque Ele está conduzindo a Pedro e a mim e a você a não olharmos para o outro, mas para nós mesmos em nossa relação com o nosso Deus. Dado então isso, o Senhor conta uma parábola a fim de ilustrar o que Ele quis dizer a Pedro. Eu vou explicar a parábola e depois faremos algumas aplicações para as nossas vidas. O Senhor contou uma parábola e disse que um rei resolveu acertar suas contas. E então, chamando o tesoureiro, percebeu que havia um homem que devia 10.000 talentos. O homem foi chamado até a sala real e, arguido de sua dívida, o homem não tinha com que pagar a dívida. Então o rei lhe deu a sentença: seja vendido ele, sua esposa, seus filhos e tudo quanto possui, e seja pago a dívida. Isso era parte da lei do mundo antigo. Quando alguém tinha uma dívida enorme, deveria então ser vendido ele e sua mulher como escravos, seus filhos, até que pagasse a dívida, porque não era permitido que o outro sofresse o dano. Então, diante daquela sentença horrível, um desastre profundo, o homem então se prostra e, movido então por profunda angústia e perturbação de alma, suplica ao rei dizendo: dê-me mais tempo e eu te pagarei. Ora, o rei então, movido de sua compaixão e misericórdia, não atendeu o pedido do homem, não lhe deu mais tempo para pagar a dívida. Pelo contrário, o rei então perdoou-lhe a dívida. E ele então pôde ir em paz. Um detalhe, permita-me explicar o que significa 10.000 talentos. Um talento de ouro, naquela época, não era uma moeda, era uma unidade monetária. Hoje, em nosso país, circula uma unidade monetária chamada real, que é palpável por meio de suas cédulas e moedas que têm um valor. Os talentos de ouro, apesar de um talento de ouro ser equivalente a 34 quilos de ouro, mas um talento, ele era uma unidade monetária, não era uma moeda que circulava, mas calculava-se as riquezas por essa quantidade de ouro que se possuía. Um grande detalhe é que um talento de ouro equivaliam a 6.000 dias de trabalho comum.
Ou seja, um denário era o salário de um trabalhador comum. E um talento valia 6.000 denários, 6.000 dias de um trabalhador comum. Para os irmãos terem uma ideia, o grande Nero, o rei Nero, aquele sob qual o Senhor Jesus nasceu, debaixo de seu poder, Nero arrecadava 900 talentos de ouro em todo o seu reino. Ou seja, para Nero ter 10.000 talentos, ele teria que viver 10.000 anos. Mais de 10.000 anos, porque só é 900 talentos por ano. Então o Senhor Jesus propõe uma conta inimaginável. E o rei era sabedor disso. A dívida era impagável. E o homem lhe suplica mais tempo, e não o perdão da dívida. Mas o rei, movido por sua compaixão e misericórdia, não atende o pedido, porém, perdoa a dívida. E cancela então a punição que seria horrível. Ele, sua mulher e seus filhos seriam escravos para sempre, até que pagassem a dívida. Grande compaixão o rei manifestou naquele momento, grande misericórdia. E com isso o Senhor Jesus já nos ensina que o perdão é sempre maior do que o pedido. Por isso que você não pode olhar para a pessoa para saber se ela se arrepende ou não. Porque o perdão será sempre maior do que o pedido. Que maravilha, né? Já pensou se Deus perdoasse-nos conforme nosso pedido? Onde nós estaríamos? Em que miséria nós nos encontraríamos? Se o perdão dele fosse condicionado ao tamanho do nosso pedido, à intensidade do nosso pedido, em grandes trevas estaríamos. Então o Senhor ensina-nos que o perdão é maior do que o pedido. Também ensina-nos que o perdão implica em perda para o rei, mas implica em ganho para o perdoado. E é por isso que nós não devemos olhar para aquele que ao nosso lado está, que nos ofende, mas devemos olhar exatamente para aquilo que nós já ganhamos como perdoados em Cristo Jesus. O homem, então, loucamente pede mais tempo, mas o rei, sabiamente e generosamente, lhe perdoa a dívida. O homem, então, sai da presença do rei, livre da dívida e do castigo. Porém, descendo as escadas do palácio, possivelmente descendo as escadas do palácio, por conta da proximidade do relato, aquele mesmo homem encontra um conservo seu, alguém que estava abaixo dele, e este lhe devia 100 denários, 3 meses de trabalho. O homem, então, ao encontrar aquele que lhe devia 100 denários, não era nada comparado aos 10.000 talentos, não fala nada ao que lhe deve. O texto nos diz claramente, ele não fala nada. O texto simplesmente nos diz, no verso 25, no verso de número 28 em diante, que aquele homem perdoado agarrou-se, ele se lançou ao pescoço daquele que lhe devia 100 denários, e então o sufocando e o agarrando, quase a ponto de estrangulá-lo, ele então pronuncia uma palavra e diz: paga-me o que me deves. O devedor, não apenas possuído da dívida, mas do medo e quase que sem poder falar, quase que morrendo por falta de ar, então desiste de se colocar de pé, o homem lhe solta, ele cai aos seus pés de joelho, e então só pode pronunciar uma única frase: sê paciente comigo e te pagarei. Nada mais pôde dizer, a não ser isto: sê paciente comigo e te pagarei. O servo perdoado ignorou a sua súplica, e imbuído então de justiça própria, o lançou na prisão até que tudo fosse pago. Não podia vendê-lo porque a dívida era pequena, a lei só permitia que alguém fosse vendido como escravo
em caso de dívidas maiores. Como a dívida era pequena, ele então o lançou na prisão. E na prisão aquele homem então trabalharia em trabalhos forçados até o momento em que a dívida fosse paga. Também, ainda nas escadas do palácio, pessoas que assistiram o ato de benevolência do rei testemunharam aquela grosseria, aquela infâmia, aquela maldade, e compadecidos voltaram à sala real. Procuraram o rei e lhe contaram tudo o que aconteceu. O rei, após de ouvir o relato, ainda talvez dentro do ambiente do palácio, mandou chamar aquele homem novamente. E quando este se apresentou a ele, suas palavras foram: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, e você se recusou em fazer o mesmo com o seu conservo. Perdoei-te aquela dívida toda, 10.000 talentos, uma dívida impagável. E você não pôde perdoar alguém que lhe devia apenas 100 denários. O texto então nos diz que o rei imediatamente revoga o seu decreto. Revoga o seu decreto. E agora faz diferente. Não mais o ordena que fosse vendido como escravo, mas agora o entrega aos verdugos, até que pagasse a dívida. Os verdugos eram oficiais designados pelos tribunais para torturar, afligir e maltratar todos os que haviam cometido crimes horríveis. A sentença agora é maior e pior do que a primeira. O rei então lhe sentencia a tortura eterna, porque a dívida era também eterna. O texto então nos diz, no verso de número 35, o Senhor Jesus conclui a parábola e diz: desta mesma forma meu Pai que está nos céus também fará a todo aquele que for perdoado dos céus, mas que não perdoar na terra. O servo malvado, a Bíblia lhe atribui o porquê que ele agiu assim, por causa de sua maldade, por causa de sua natureza pecaminosa. Em contrapartida, a Bíblia também nos mostra a natureza do rei, benevolente e misericordiosa. Quando o rei fala na presença do servo malvado: perdoei-te aquela dívida toda, você deveria fazer o mesmo, o Senhor mostra àquele servo e a todos que naquela sala estavam o valor da misericórdia e da benevolência. O valor do perdão é infinitamente maior do que o da ofensa. Por isso que o perdão é maior do que o pedido. E desta forma ele ensina que misericórdia e benevolência devem ser tomadas por nós como de fato as coisas das quais devemos nos agarrar, e não a ofensa de alguém para conosco. Quando o rei faz isso, o rei revela o coração do servo malvado, que movido de egoísmo não lhe pede perdão, mas apenas mais tempo para pagar a dívida. Ou seja, aquele homem sabia que nunca pagaria aquela dívida, porém busca tirar alguma vantagem quando se depara com um rei que é misericordioso e gracioso. Às vezes também agimos assim, tentando tirar vantagens de Deus, apelando à sua misericórdia, mas recusando nós mesmos em sermos misericordiosos.
Eu já li o verso 35, e ele é a conclusão da parábola e também a lição principal de todo esse ensino. Que aquele que recebe misericórdia deve ser misericordioso, conforme Mateus capítulo 6, verso 12, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, conforme perdoo eu as minhas. O ensino de Cristo é que nós devemos imitar a Ele, seu Pai, quando tratamos das ofensas que são sofridas por nós em nossa vida terrena. Diante disso, então, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que quando nós não perdoamos, nós iremos agir igualmente ao servo malvado. Você pode examinar suas ações, que você vai ver que é igual, ipsilitri. Todas as vezes que nós nos recusamos a perdoar alguém, nós iremos agir igualmente ao servo malvado. Primeiramente, nosso coração será tomado de ira, o que não nos permite ter paz, nem comunhão com o nosso irmão ou com aquele que nos ofende. Movidos pela ira, nós também faremos e agiremos de maneira cruel. Quantas vezes nós já nos alegramos quando alguém que nos ofendeu sofreu algo de ruim? E aí, para nos justificar, dizemos: mas isso é o salário do próprio feito da pessoa, porque aonde se semeia, se colhe. Mas no nosso íntimo, nos alegramos com a sua desgraça e desventura. Uma atitude cruel, sem falar de tantas outras. Maridos, mulheres, pais, filhos, irmãos em Cristo, preferem ignorar a existência de um irmão na terra por causa de alguma ofensa, preferem se apegar àquilo que lhes foi feito de ruim, do que se apegar ao que o Senhor Jesus Cristo já fez por ambos. E preferem não falar com alguém séculos a fim, anos a fim, do que simplesmente renunciar à dívida e imitar a Cristo. Agiremos se não perdoarmos igualmente àquele homem malvado. Ira, atitudes cruéis. Atitudes cruéis. Não é incomum encontrarmos pessoas no gabinete pastoral buscando aconselhamento, com problemas sérios, e todos os problemas se resumem à ira no coração e à atitude cruel de não querer comunhão com o marido, com a esposa, os filhos com os pais, pais com filhos, e isso transtorna a alma, perturba o coração. Atitudes cruéis. Também agiremos como aquele homem, ignorando a benevolência divina. Aquele indivíduo foi perdoado de uma dívida que jamais na história humana será contraída. Jamais na história humana alguém contrairá aquela dívida de outra pessoa. 10.000 talentos. Seriam necessários 10.000 anos, sendo que em cada ano aquele indivíduo deveria tomar emprestado 1.000 talentos. Nenhum rei como Nero, que levou 40 anos para construir o templo de Jerusalém, conseguia 1.000 talentos por ano. 900 ao máximo era a sua receita. E aquele indivíduo então se depara nas escadarias do palácio com alguém que lhe devia pouco mais de 3 meses de salário. 10.000 anos, se pudesse então ter 1.000 talentos por ano, comparado com 100 dias de trabalho. Ignorou a benevolência divina. Nós também fazemos o mesmo. Nós cremos que vamos para o céu, mesmo reconhecendo nossas faltas, mesmo sabendo que nós não somos as melhores das criaturas, mas
Cremos que vamos para o céu porque nós apelamos para a bondade divina e olhamos para o Senhor Jesus Cristo morto e ressurreto em nosso favor. Nosso pecado é exatamente os 10.000 talentos. Uma dívida impagável. Imagine você, se você pecasse só por palavras. Imagine você que nós falamos em média 5.000 palavras por dia e cometêssemos apenas só 100 pecados por dia. Multiplique pelos anos da sua vida. Quanto você não deveria? Isso se falando apenas do seu pecado, do que você cometeu por ação, sem falar do que nós cometemos por omissão, quando não fazemos o que devemos. Sem contar a corrupção da própria natureza, da qual nós já herdamos desde o nascimento. Agora imagine os pecados pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas ações, pela negligência ou pela omissão. Uma dívida impagável. E mais, pecamos contra um Deus que vê o coração. Antes sequer de imaginarmos o mal, mas quando se nutre em nossa alma, Ele já enxerga o negócio ali. Não dá nem para mentir. Aí vem nossa esposa, ou nosso marido, ou nossos filhos, ou nosso irmão na igreja, e nos ofende. Uma ofensa, pode ser a mais grave que for, será sempre incomparavelmente menor do que aquela contra o Senhor. E nós então preferimos ignorar o Senhor Jesus Cristo e a sua cruz. E agimos como servo malvado, nos apegando apenas aos 100 denários. E ainda que nós não consigamos nos lançar ao pescoço daquele que nos ofendeu, mas o nosso desejo era que uma pedra do céu caísse sobre ele. Ignoramos a benevolência divina. Agiremos como servo malvado se nós não buscarmos perdoar aqueles que nos ofendem. E é interessante porque o servo esquece que era um devedor. Para isso existe um nome na Bíblia, ela dá o nome de justiça própria. Todas as vezes que nós nos recusamos a perdoar alguém, além de ignorar a benevolência divina, nós dizemos a Deus: o Senhor é mentiroso. Porque o Senhor diz que eu sou pecador, mas eu não sou. Eu tenho justiça própria. Nós ofendemos a Deus todas as vezes que recusamos perdoar alguém, porque esquecemos que somos devedores. Nós dizemos a Deus: a sua palavra está errada. Porque ela diz que desde o meu nascimento eu sou corrupto. É mentira. Eu tenho justiça própria. Eu sou bom. Eu sou bom. E se Cristo morreu pelos pecadores, não foi por mim, porque eu não tenho nenhum. Todas as vezes que nos recusarmos a perdoar alguém, faremos como aquele homem. Passaremos na cara do rei: eu tenho justiça própria, dê-me mais tempo. E o mais grave é que todas as vezes que nos recusarmos a perdoar alguém, nós estamos nos sujeitando a nós mesmos, a tormentos nesta vida e eternamente. A tormentos nesta vida e eternamente. Veja até onde nós podemos ir quando decidimos não imitar a Cristo, mas viver por nossa própria conta. Padecemos de tormentos na alma, tanto nesta vida, como também podemos, se não nos arrependermos, padecer de tormentos eternos, no lago de fogo e enxofre. Por isso, o princípio bíblico é: não olhe para a ofensa, olhe para Cristo. E perdoe, mande embora a dívida, lance fora a dívida. E se você quer ter certeza de que perdoou alguém,
não é em esquecer a ofensa, mas é exatamente em lembrar da ofensa, sem ter os mesmos sentimentos do dia em que você foi ofendido, que é de ira, de desejo de agir com crueldade, de ignorar a misericórdia divina, de falar que é justo. Muita gente confunde aquele texto que diz que o Senhor lança as ofensas no mar. Ele quer mostrar a separação. Deus não tem amnésia. Não vai chegar ninguém no céu e vai dizer, olha que lindo, é um inocente. Todos, quando chegarmos lá, é um justificado. É um justificado. Ele não pode esquecer jamais uma ofensa feita a ele. Por isso que é o sangue de Cristo que cobre a nossa ofensa. Porque o sangue significa pagamento. Por que a ofensa não existe mais? Porque foi paga. Não é porque ele esqueceu. Então, não pense que esquecer as ofensas é perdão. Não. Talvez você esqueça da ofensa, mesmo que não tenha perdoado. Mas no dia que vir aquela pessoa, ou que se lembrar daquilo que foi feito, virá tudo de novo. O coração será afligido, ficará irado, tudo novamente. Saber que nós perdoamos é lembrar da ofensa e lembrar com graça. Ainda que soframos, ainda que venhamos a chorar por aquilo que lembramos, mas nosso coração estará em paz. Não sentirá mais o desejo de ira, não irá desejar mais a maldade e a atrocidade para o outro. Nos lembraremos com paz, ainda que chorando, mas nos lembraremos com tranquilidade no coração. Então, a parábola ensina-nos não a perdoar 7 vezes. Se isso fosse aplicado, no casamento, acho que um casal só duraria 1 semana, né? Porque a gente peca não sei quantas vezes no dia, né? Marido contra mulher, mulher contra marido. Mas o princípio é quantas vezes forem necessários. Não importa quantas. Ah, pastor, mas a pessoa nunca me pediu perdão. Não tem problema, deixe que ele acerte as contas com Deus. Mas de sua parte, perdoe. Acerte as suas contas com Ele e com Deus, em perdoar, em não guardar dívida no seu coração. Em segundo lugar, e eu quero então finalizar com essa aplicação, o princípio central dessa parábola é a misericórdia e a graça. E o que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e a nós é que é impossível alguém receber graça e misericórdia e não querer viver a graça e a misericórdia. Veja, não querer viver. É diferente de nós termos dificuldades, lutas em nosso coração para o exercício da misericórdia e da graça. Mas é completamente diferente da pessoa que não quer, de fato, viver, experimentar misericórdia e graça em sua própria vida. Aquela ideia de que eu não posso perdoar é mentira. Nós temos que dizer, eu não consigo, porque não quero. Então temos que orar para querer, temos que orar para que o Espírito quebre o coração que está tomado pela ira. Mas essa história de que eu não posso, só é verdade se o indivíduo não tiver sido ainda alcançado pelo sangue de Cristo. Então, essa história de que foi grande demais, e é interessante porque nós temos que aplicar isso a tudo. Seja uma pessoa lá fora que nos ofenda, seja um estuprador, um assassino, não importa o tamanho da ofensa, nós vimos no texto, o perdão é sempre maior que o pedido, sempre maior que a ofensa. Todo aquele que já experimentou misericórdia e graça da parte do céu, precisa viver misericórdia e graça na terra. Ele tem que orar por isso. Não é fácil, porque nós ainda somos pecadores e lutamos contra o nosso próprio pecado. Mas devemos desejar ardentemente por sermos misericordiosos e graciosos. E o que é então a misericórdia? Porque isso está dentro da doutrina do perdão. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece.
quando alguém nos ofende, o que é que ela merece? Ela merece de imediato ser retribuída mediante sua ofensa. Isso é o que ela merece. O que é que nós merecemos quando pecamos contra Deus? Sua ira imediata, inferno instantaneamente. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Quando alguém fala rispidamente contra nós, ela merece ouvir palavras ríspidas, para sentir na pele a dor que o outro sente. Porém, a palavra diz o quê? Que a palavra branda anula o furor. Então, você não dá o que o outro merece. Você dá o que ele não merece. Misericórdia. Misericórdia. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele não nos dá o que nós merecemos. Dia após dia, Ele não nos dá o pagamento devido de nosso pecado, porque Ele já aplicou sobre o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E graça? Graça é dar o que a pessoa não merece. Ou seja, como que alguém me ofende e eu tenho então que perdoá-lo, lançar a dívida fora e buscar me restaurar com ele, como Mateus 18, verso 15, ir a quem pecou contra mim. Isso é graça, é dar o que a pessoa não merece. Porque foi exatamente assim que Deus fez conosco. Não merecemos nada, mas Ele nos deu tudo na pessoa de seu Filho. E é interessante, porque os reformadores, quando olhavam para a graça e para a misericórdia, eles diziam exatamente que aconteceu na cruz uma doce troca. Tudo aquilo que nós merecíamos, Ele não nos deu, misericórdia. Tudo aquilo que nós não merecíamos, Ele nos deu, sua graça. E Ele faz a mesma coisa com seu Filho. Tudo aquilo que Cristo não merecia, Ele deu, que foi exatamente juízo por causa do pecado que Ele tomou sobre si. Não foi misericordioso com o seu Filho na cruz, mas foi para conosco. E não foi gracioso para com o seu Filho, porque deu a Ele o que Ele não merecia, Ele era o seu santo. Mas foi separado do Pai, por causa de que naquele momento repousava sobre Ele nossa maldição. Em nosso relacionamento com Deus, graciosamente Ele deu a nós o que não merecíamos, a justiça de seu Filho. E por isso, então, hoje nós somos justificados, salvos. E por isso, hoje, nós temos livre acesso aos céus. Uma doce troca para nós, amarga para Cristo. Então, o princípio da parábola é misericórdia e graça. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes que já experimentaram esta mudança em seus corações, precisam viver constantemente desenvolvendo, experimentando e crescendo em misericórdia e em graça. Eu não irei ler, mas os irmãos depois podem ler o capítulo 12 de Romanos, verso 20 e 21. Jesus diz: não pague mal por mal. E se o teu inimigo tiver fome, não assista ele padecer, mas dá-lhe de comer. Não amaldiçoe aqueles que vos amaldiçoam. Orai por eles. O Senhor, então, está nos ensinando de modo prático a doutrina do perdão e como isso é experimentado por nós, constantemente, né? Diariamente. Somente aqueles que já experimentaram a maravilhosa graça de Cristo, a maravilhosa misericórdia de Cristo, podem fazer isso. E eu concluo dizendo, então, se você não deseja misericórdia e graça nos seus relacionamentos, tem alguma coisa de errado com você. Não estou dizendo que você não é salvo, estou dizendo que tem algo de errado. Então examine. Talvez haja uma raiz de amargura na sua alma que lhe impede de crescer no imitar a Cristo.
talvez haja ressentimentos, talvez você precise pedir perdão a alguém, talvez precise perdoar alguém, mas se você não deseja crescer sobremaneira no exercício da graça e da misericórdia, tem um problema. Se você é crente, né? Se não é crente e não deseja viver em graça e misericórdia, é um sinal nítido da incredulidade. É como se você fosse o servo malvado dizendo: dê-me mais tempo, Deus, que eu vou me justificar. Dê-me mais tempo que eu vou pagar o meu próprio pecado. Desejemos, irmãos, ardentemente, poderosamente, experimentar graça e misericórdia na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E dessa forma poderemos então praticar a doutrina do perdão, glorificando a Cristo e crescendo nós mesmos em grande sabedoria no Espírito, porque estaremos praticando as obras de Deus. Vamos orar nesse instante?